Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania. No dia 23 de abril comemora-se o Dia do Escoteiro. E para falar tudo sobre isso, eu vou conversar aqui com duas escoteiras, a Juliana Ferreira e a Carolina Cardoso. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos começar falando o que é ser escoteiro. Bom, agradeço o convite de estar aqui, representando o maior movimento de juventude do mundo. Esse ano a gente está completando 100 anos no Brasil. E ser escoteiro é ser uma pessoa melhor para o mundo, ser um bom cidadão para a sociedade. E é um movimento de jovens, feitos por jovens. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre juventude é a Carol. Agradeço também pelo convite. Nossa, ser escoteiro é muita coisa. É até meio difícil responder essa pergunta, as pessoas perguntam, porque a gente realmente faz muita coisa. Mas foi o que a Ju começou a comentar, que é sobre você querer ser uma pessoa melhor, porque a gente tem os voluntários, que são os adultos que estão aí para instruir a gente. Então é você tentar ser melhor com a sua família, tentar ser melhor com a sua sociedade, amigos, consigo mesmo. Querer deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou ele todos os dias. É uma das frases clássicas, assim, que a gente usa. A gente aprende de tudo um pouco, assim. Nosso trabalho é muito pautado em trabalho em equipe, em saber trabalhar com os outros, trabalhar com pessoas diferentes, que pensam diferente de você, de muitas idades, de muitos lugares, origens, ensinos. É saber viver um pouco melhor com a natureza também. A gente faz muita atividade ao ar livre, muito trabalho comunitário, trabalho voluntário na maior parte das vezes também, 90% das vezes, 100%. Nunca vi um escoteiro receber, na verdade. E todo o nosso sistema de ensino e aprendizagem é um movimento de educação informal, ou seja, ele é tanto pautado na escola, mas também a parte do que a gente aprende lá dentro. Ele é todo pautado nisso. Ele tem um programa inteiro baseado em diversas etapas que tem um objetivo, não necessariamente você precisa cumprir com o que está escrito com aquelas palavras, mas por trás de toda atividade, de toda etapa, tem um objetivo que a gente quer que a pessoa desenvolva com consciência e capacidade para cumprir. A partir de que idade a pessoa pode ser escoteira? Tem limite de idade, né, para depois tem uma idade para você sair? Como é que funciona isso? Entra com 6,5 e vai para o resto da sua vida. O movimento escoteiro é um movimento que está sempre em movimento, a gente está sempre evoluindo. Então entra com 6,5, você pode ser escoteiro hoje, pode ser escoteiro amanhã, pode entrar em qualquer idade, a partir dos 6,5. Agora o importante é o quê, né? Um dos lemas de vocês é formar cidadãos conscientes, éticos e ativos na sociedade. Como é que funciona esse ativismo na sociedade? Como eu falei, a gente faz muito trabalho comunitário, então frequentemente a gente está elaborando projetos de combate à fome, projetos de combate às pessoas que estão sofrendo com frio, sofrendo com calor. A gente, por exemplo, tem frequentemente enchentes nas regiões da Bahia, do Sul, a gente está sempre em ajuda, tem certos escoteiros, o escotismo é um movimento mundial. Então, tem escoteiros também que atuam em zona de guerra, por exemplo, com trabalho voluntário. Então, são inúmeras partes que a gente pode atuar. Tanto que isso faz parte dos distintivos especiais, por exemplo. Esse aqui é um deles. Que tem sempre um grande projeto para sua vida, até porque a gente vive disso. Então, você elabora um grande projeto, que um dos que eu fiz, por exemplo, foi durante a pandemia, que era de arrecadação de alimentos para pessoas que estavam em situação de rua e os preços, né, foram para as alturas. Então, a gente se disponibilizou a arrecadar dinheiro, cestas básicas. Eu arrecadei também itens de higiene, juntamente para o kit. Então, são muitas áreas, muitas formas que a gente pode se conscientizar dessas coisas e mobilizar. Eu moro num condomínio, então eu divulguei para todo mundo. Eu fui de casa em casa, batendo, porta em porta, falando: oi, tudo bem? Meu nome é Carol, estou fazendo esse projeto. Gostaria da sua ajuda, por favor. E as reuniões, elas são regulares? Como é que funciona? Como é que você junta esse grupo? É com os amigos da escola? Como começa tudo isso? Pode ser do jeito que você quiser. Tendo um grupo com pelo menos algum adulto acima de 18 anos, já tá ótimo, assim. Ele realmente ter boa vontade e muita força para querer ir.
Aqui na cidade de São Paulo, a gente geralmente se reúne aos sábados, que é um horário e um dia com mais disponibilidade para as pessoas. Mas tem vários grupos do interior, por exemplo, que eles fazem ao longo da semana. Então, é realmente quando as pessoas têm melhor disponibilidade, não tem um dia certo assim. Aí pode ser de manhã, à tarde, à noite. As nossas reuniões acontecem aos sábados, mas a gente acaba sendo escoteiro todos os dias. A gente pratica diariamente uma boa ação todos os dias. Então, não importa estar de lenço, se a gente está de uniforme. Quando a gente entra dentro do movimento escoteiro, a gente leva isso para a vida. Então, a gente leva para o trabalho, leva para a escola. Mas regularmente é nos sábados. Tem grupos escoteiros que acabam acontecendo de domingo, então vai de acordo com a região, que a gente está no estado e no Brasil. Como é que funciona a integração? O que vocês fazem, né? Além do trabalho, né? Tem muita atividade aí de integração? Como é que funciona isso? A gente geralmente trabalha com as faixas etárias de divisão da escola. Então, manter as crianças de 6 aos 10 mais juntas, que é o Fundamental 1, Fundamental 2, dos 11 aos 14, depois ensino médio de 15 a 17, 18, 18 a 21, que é mais ou menos o período de faculdade, e depois, a partir dos 21, 22, todo mundo adulto, você toma conta de alguma dessas sessões mais novas. A gente faz, como eu falei, muito trabalho em equipe, a gente é dividido por patrulhas, que são pequenas equipes, e 4 dessas equipes formam uma tropa dessa idade, faixa etária que a gente dividiu. E é muita atividade física, então, que é realmente para trabalhar esse espírito em equipe. Geralmente a gente trabalha com competição, mas as competições não costumam ter recompensa. É realmente assim para a gente se desenvolver, trabalhar com encontrar soluções nos desafios, alguns dos nossos lemas são o melhor possível, então a gente pode não ganhar hoje ou essa primeira atividade, mas a gente ganha as próximas, a gente consegue melhorar. Ou se essa atividade for repetida no futuro, você já passou por aquilo antes, então você sabe lidar melhor com aquela situação. Tem os acampamentos também, que eventualmente eles acontecem, vai muito de grupo para grupo, mas o ideal seria uma vez ao mês. E também tem grandes acampamentos que têm uma única temática, elas podem ser lúdicas ou não. Geralmente as crianças fazem mais acampamentos lúdicos, mas no geral é isso, é muita atividade com barraca, com corrida, com com bola, sem bola, na areia, na lama, dentro do prédio. E o bom do movimento escoteiro é que você acaba conhecendo pessoas de todos os cantos. A gente vai ter um acampamento agora que é nacional, que vai reunir mais de 5 mil jovens do Brasil inteiro. Então, você acaba conhecendo pessoas de todas as regiões e você tem essa integração. É uma oportunidade muito bacana de conhecer pessoas que são de longe, vivendo uma experiência bacana juntos. Agora, como você descreveria, né, e aí as duas podem falar, o papel e os objetivos dos escoteiros do Brasil? Pode falar. O papel dos escoteiros do Brasil. Bem, a gente é uma ONG, então todo o trabalho que a gente faz é não remunerado. E de grande objetivo, para mim, realmente, é justiça social, é a gente melhorar o mundo conforme as nossas leis, conforme o que é correto. É realmente um movimento sobre cidadania mesmo, para mim. Esse é o grande papel da UEB, regularizar e manter com que os grupos estejam seguindo com o que realmente é proposto por nós. Então, prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir com meus deveres, para com a minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei do escoteiro. Como é que é essa lei do escoteiro? Conta para nós. A lei do escoteiro são 10 artigos. Então, o escoteiro é honrado e digno de confiança, o escoteiro é leal, o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e pratica diariamente uma boa ação. O escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros. O escoteiro é cortês. O escoteiro é amigo das plantas e dos animais. O escoteiro é obediente, disciplinado. O escoteiro é alegre, sorrindo às dificuldades. Limpo de corpo e alma. Não, limpo de corpo e alma é o 10º. Econômico, respeito bem alheio e limpo de corpo e alma. Legal, importante a gente trazer esses registros. E dentro disso, os princípios que norteiam, né, essa escolha.
Como é que vocês duas entraram no escotismo? Fala você Como é que surgiu isso na vida de vocês? Eu tenho um irmão mais novo, a gente tinha essa questão de disciplina dentro da escola, então a escola recomendou para o meu irmão fazer alguma atividade que possa ajudar na disciplina, e o movimento escoteiro, ele tem essa influência. Então tudo que meu irmão fazia, eu fazia também. Então eu estava saindo do meu curso de espanhol, minha mãe viu um escoteiro na rua e falou assim, ai, que legal, quero participar. E desde então já vai completar 15 anos que eu estou dentro do movimento escoteiro, desde o primeiro dia. E achei a melhor escolha que a minha mãe pôde ter feito para... Você está desde quantos anos de idade? Entrei com 12 anos. Hoje eu estou com 27. Vai fazer 15 anos já. E você? Eu estava voltando da escola andando com uma amiga e ela estava me contando sobre um acampamento que ela tinha ido no final de semana. E ela falou, não, porque daí a chefe teve que vir porque apareceu uma aranha, mas ela é bióloga, tá tudo certo. E daí eu pensando, ai, que da hora ver um bichão desse tamanho. Eu tinha 11 anos, curiosamente foi também dia 23 de abril, foi no dia do escoteiro, o dia que eu entrei. E daí esse ano completam 8 anos. 8 anos já praticando. E assim, quais as atividades, né, foram inesquecíveis? Você nesses 15 anos e você nesses 8 anos? Tem 2 grandes momentos muito marcantes. Um foi o acampamento nacional, esse que vai ter de novo, teve uma edição em 2018. Foi meu primeiro grande evento, assim, eu fui logo no evento nacional. E foi uma loucura, assim, aquela edição teve mais de 7 mil pessoas. E foi uma semana inteira, assim, num lugar que eu nunca tinha ido, com um monte de gente também que eu não conhecia. E daí, né, uma semana inteira só dessas atividades, muito loucura. E mais loucura ainda foi a segunda vez, que daí foi no ano seguinte, em 2019, que eu fui no acampamento internacional, fui nos Estados Unidos. E daí foi a experiência que eu tive na nacional, só que 500 vezes mais. Então tinha muito mais gente, muito mais cultura, muito mais atividade. Aí foram 12 dias também, 5 dias a mais do que o nacional. Eu fiz um turismozinho também, eu conheci um pouquinho dos Estados Unidos. É uma insanidade, assim, é realmente um evento, é um momento. Agora, você conviveu, né, com escoteiros do mundo inteiro. Tem muita mudança cultural? O princípio é o mesmo? Como é que funciona? Os princípios são os mesmos, mas a gente acaba adaptando certas coisas, certas práticas, não necessariamente as dos princípios, mas, por exemplo, das reuniões ou o uniforme, não é como eu digo, é como se fosse o uniforme da escola. Ele tem a mesma funcionalidade, mas ele pode se adaptar conforme o local que você está, a sua região. Nem todos os nossos eventos são iguais, tem esses grandes eventos que eles são realmente de reunião e de troca de experiências culturais, mas não necessariamente ele é pautado com regras muito rígidas, assim, porque ele é realmente cidadania e princípios básicos, assim, eles são os mesmos no mundo inteiro. Muda somente a forma como você os aplica. Mas a missão e os valores dentro do movimento escoteiro é igual em todo mundo. Uhum. Então, você encontrar um escoteiro aqui, um escoteiro lá nos Estados Unidos, a gente sempre vai estar com o mesmo propósito. A mesma promessa, mesmas Isso é leis. importante, né? Agora, falando um pouquinho, né, dos escoteiros pelo Brasil, esse projeto, quais são as atividades e os programas que vocês desenvolvem? As atividades, como a gente falou, costumam ser uma vez na semana. E o nosso programa educativo, ele trabalha com 6 subcategorias, que a gente apelida de fáceis. Então, é a parte física, a parte afetiva, caráter, espiritual, intelectual e social. E dentro delas tem as atividades propostas para cada uma delas, que a gente considera que são 6 áreas essenciais na vida de qualquer ser humano por aí. Então, você ter saúde, disponibilidade física, interesse por jogos, um interesse próprio em algum hobby. Você ter uma certa inteligência intelectual e social e emocional, saber lidar com as pessoas, ser respeitoso, educado. E nisso a gente tem outros pequenos distintivos. Algo que chama muito interesse das pessoas, pelo menos chamou o meu também, são as especialidades. Hoje em dia eu não tenho mais nenhuma, né? Porque meus focos enquanto adulta são outros. Mas são pequenos distintivos que, como o próprio nome diz, são especialidades. Então, é alguma coisa que você é especialista. E daí tem graus de especialidade. Então, e aí você desenvolve, né, vários... então, são, sei lá, elas são sempre múltiplas de 3. Porque tem nível 1, nível 2 e nível 3.
Então, existe uma especialidade de jornalismo, por exemplo. Então, como saber conduzir muito bem uma entrevista, ter realizado, sei lá, 3, 6 ou 9 entrevistas, fazer um roteiro próprio de jornalismo, visitar alguma sede de jornalismo, que são coisas relacionadas àquela profissão, aquele serviço ou esporte, que ao longo do tempo, justamente, quanto mais você sabe atuar ou dizer sobre, praticar aquela especialidade, aquele ramo, melhor você. Eu tinha o de atuação, de futebol, pioneiria, que são nós e amarras, fazer umas construção muito louca. Qual mais, além de outras profissões que vocês lembram aí? Nossa, especialidade? Tem mais de 350 especialidades. Então fale de algumas mais importantes e, de repente, as que você desenvolveu durante esse período. A mais importante que eu diria, que é uma que está em todos os níveis de idade, é uma de primeiros socorros. Que eu acho que ela diz muito sobre os nossos valores, então, sobre você saber ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião, seja num risco de vida maior ou menor, desde cuidar de uma febre, até saber transportar uma maca, saber fazer uma imobilização correta de algum braço, um ferimento, saber cuidar da própria vida, tomar cuidado, independente da atividade, se você está escalando uma montanha ou se você só está correndo mesmo. Ela é uma especialidade que está presente dentro e fora do movimento. Dentro e fora, exatamente, porque qualquer um pode se machucar a qualquer momento. Uma delas que eu sempre fico reflexiva é sobre saber cuidar de curiosos, por exemplo. Porque todo mundo fica meio em cima, assim, se a pessoa, torci o braço ou rolou um acidente de carro. Tem sempre trânsito, por exemplo. Sempre forma um trânsito, porque o pessoal vai passando mais devagar, para dar uma olhada. Curiosos. Saber cuidar de curiosos é uma coisa que depois que eu percebi que realmente é um fenômeno que acontece intencionalmente ou não, é algo que você tem que saber lidar com. Então, não, gente, calma, tá tudo bem. Não fique em cima, não abafa a pessoa, ou sai de cima, né? Eu preciso cuidar da pessoa. Saber lidar com a situação um todo. É todo um todo. Situações, geralmente, de acidentes ou de risco de vida são as que realmente você põe à prova, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É a pessoa ali, é você e, sei lá, familiares dos seus amigos e pessoas de fora. É uma situação de muito tumulto que realmente você põe ali na hora. É aqui, entendeu? Aqui eu vou mostrar que eu sei fazer. E além dos primeiros socorros, jornalismo, me conta outra. Falei de artes cênicas, falei de futebol, tem judô, capoeira, elevação da fé. Qual que te serve mais hoje no teu dia a dia? Artes cênicas. Eu sou atriz. Você é atriz. E assim, de onde surgiu a vontade? Como é que foi essa raiz? A de ser atriz? Junto com o escotismo, Junto onde surgiu dentro disso? Eu virei escoteira antes de decidir que eu seria atriz. Mas foi uma coisa que juntou muito com a outra, né? Porque em todo trabalho, independente dele sendo de arte ou não, você trabalha com outras pessoas. E eu era criança bem da Tasmânia. Por onde eu passava, eu saía destruindo tudo. Seja o emocional das pessoas, sejam coisas físicas. E assim como o irmão da Ju, o escotismo me ajudou muito com princípios, assim, porque eu era meio contra tudo e todos, as regras e as coisas físicas, e então me ajudou a trabalhar com os outros, a saber conversar melhor com as pessoas, a saber falar melhor também, porque se eu tenho que trabalhar com as pessoas, eu tenho que ter uma linguagem direta e clara, eu não posso falar X e a pessoa entender A. Espírito de liderança, de coordenação, trabalho. Eu ainda sou um pouquinho mandona, mas tudo bem. E daí depois, uns anos depois, eu descobri que eu gostava muito de fazer teatro. Fiz um musical na escola. E daí depois eu trouxe isso de volta pro escotismo. Então é meio que um processo de retroalimentação, assim, você tá sempre trazendo coisas de fora para dentro, mas também de dentro acaba saindo para fora, que volta. E inclusive é um dos projetos que eu quero executar como projeto de insígnia máxima, agora dos adultos. Os pioneiros, no caso, é o jovem adulto. Você tá num limbo, você ainda é meio jovem, mas você tá virando adulto, segundo a lei. Que eu quero fazer um projeto de teatro comunitário em alguma comunidade carente, seja uma favela ou alguma escola pública, de teatro para iniciação de teatro, assim. Então, exercícios básicos,
com o propósito de, no final, ter uma apresentação e uma montagem para a família, para a escola e comunidade, ser também algo acessível, já que poucas pessoas no Brasil, infelizmente, vão ao teatro. E você, Juliana, conta um pouco da tua experiência também. Já são muitos anos aí à frente, você deve ter experiência pra caramba. Quando eu fui fazer minha promessa escoteira, que tem as leis escoteiras, o meu chefe, que é o escotista, né, que é o adulto voluntário, me perguntou qual dos artigos da lei que eu mais me identifico. E eu respondi com 12 anos, lá, Juliana, lá do passado, que era o escoteiro o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. E eu trouxe isso para minha profissão. Hoje eu estou trabalhando como gestora pública, fiz diversos trabalhos voluntários fora do movimento escoteiro, mas foi dentro do movimento escoteiro que eu desenvolvi a virtude altruísmo, poder ajudar o próximo, independente de quem seja. Então, isso foi algo que a Juliana, lá de 12 anos, tenta trazer até os 27, ajudar o próximo, servir, e sempre estar alerta aí para conseguir ajudar. Importante também é ganhar uma noção de liderança, né? Isso é importante no contexto da vida, né? Dentro e fora do movimento escoteiro. Sim. Graças ao movimento escoteiro, eu conquistei meu primeiro trabalho. A empresa já conhecia o movimento escoteiro e acaba trazendo muito que a gente trabalha com atividades, a gente está aprendendo fazendo. Então, a gente traz um pouco para a realidade do mundo, de trabalho em equipe, conseguir ouvir o outro, trabalhar com umas pessoas que você não conhece, então ter a relação interpessoal. Então, graças ao movimento escoteiro, a gente acaba desenvolvendo diversas habilidades para o mundo do trabalho e também para a escola, né? Sim. E vocês fazem junto com a família? Você contou com o seu irmão, né? O seu irmão continua até hoje. Como é que é a participação dos seus pais? Como é que é a interação? A gente sempre trabalha em conjunto com a família, né? A família sempre está presente, é algo muito, um trabalho em conjunto. Fui escoteira com meu irmão, que a gente tem uma idade próxima, então a gente tem muitas histórias juntas para contar, então acaba sendo muito marcante. Meus pais foram muito presentes também, hoje meu pai não está mais vivo, mas ele sempre foi uma pessoa que sempre me incentivou. Então hoje, se eu continuo até aqui, é também graças ao apoio dos meus pais. Legal, a gente vai para um rápido intervalo nesse Alesp Cidadania. Já já a gente volta a falar muito mais sobre os escoteiros do Brasil. Rapidinho a gente vai e já volta. Estamos de volta com mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje a gente está falando dos escoteiros. Dia 23 de abril é dia dos escoteiros. Eu tenho aqui duas escoteiras, a Juliana e a Carolina, que estão com a gente da União de Escoteiros do Brasil. Já conversamos no primeiro bloco, mas vamos com algumas questões ainda interessantes da gente explicar para o nosso telespectador. A primeira, esse lenço, qual que é a função, qual que é o significado dele para os escoteiros? O lenço escoteiro, ele simboliza a fraternidade mundial, por ser um movimento que está no mundo inteiro. Ele é um símbolo dos escoteiros realmente. Então, independente da cor, do lugar, ou tem um desenho aqui nas costas que ele tem, mas independente de como ele for, o formato dele é o mesmo e tem o mesmo significado. Hoje a gente está com esse lenço em degradê das cores da bandeira do Brasil, pois a gente está representando o Brasil. E ele tem também esse arganel, que daí ele pode ter diferentes formatos, como o meu e o da Ju são diferentes, ou diferentes desenhos. Geralmente tem o desenho dos ramos, que são as divisões por faixa etária. O meu é o arganel do ramo pioneiro, que é o dos jovens adultos, mas tem o dos lobinhos, escoteiros, guias e sêniors, pioneiros. E os de chefe geralmente são esses entendo, mais cansado, elaborados. Entendo. Mas é o mesmo símbolo e o mesmo significado. Cada grupo, o escoteiro, a unidade local, tem a sua particularidade, sua cor e o seu desenho, mas no fim... de grupo a grupo muda cores. Muda. Isso. O meu é laranja e azul, por exemplo. O meu é azul com as cores da bandeira do Brasil e cada lenço de cada grupo traz um significado para o seu grupo. Então, a gente está presente em 173 municípios do estado de São Paulo. Então, cada grupo tem a sua história, então ele acaba carregando e é muito orgulho para a gente estar carregando a história do grupo com a gente. E, por exemplo, tem aí o nome São Paulo, tem o número que o seu é 107. Isso. O que significa isso? Tem alguns distintivos que
eles podem ser conquistas, como os que eu mostrei aqui no meu braço, mas tem outros que são distintivos padrões, assim, de reconhecimento e de pertencimento. Então, tem aqui o dos Escoteiros do Brasil, que é o distintivo da própria União dos Escoteiros do Brasil. Aí tem esse distintivo anual. Todo ano a gente trabalha com algum tema. O tema do ano, esse aqui é do ano passado ainda, é ser escoteiro. Então, muitas atividades nacionais e regionais foram pautadas nesse lema, mas a gente já teve sobre sustentabilidade, sobre voltar à natureza, quando a gente saiu da pandemia, começou a dar os passos para fora de casa. São Paulo, porque eu sou do estado de São Paulo. 107 é o numeral do meu grupo, então dos 300 e tantos grupos... Por exemplo, no meu caso vai ser 110, não tá aqui, mas aí cada grupo tem o seu numeral. Eu já nem sei quantos grupos tem no estado de São Paulo, tem muito. Mas o meu é o 107º. Esse aqui é o distintivo da promessa, que é o primeiro distintivo, qualquer pessoa tem que ter. Essas estrelinhas, elas são estrelas de anos que eu passei em cada ramo. Então, eu tenho uma de 4 anos no ramo escoteiro, uma de 3 anos no ramo sênior, e daí futuramente vai vir a do ramo pioneiro, se tudo der certo, passar os outros 3 anos aqui. Eu não fui lobinha, por exemplo. Esse daqui também é outro distintivo. A lobinha é de que idade? São os dos 6 aos 10, 6 aos as 10. divisões da escola. Você entrou com 11 e você com 15, 12, né? 12. Entrei com 12. Já entrei no ramo escoteiro. Eu também Exato. entrei no ramo escoteiro. Esse distintivo aqui em cima, ele é o da Organização Mundial. Ele é outro também que tem que ter em todos os uniformes, porque nós somos associados à Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Então, esses dois aqui, eles são padrões em todo uniforme. E daí esse aqui, ele é de progressão das atividades propostas do ramo pioneiro, mas ele também muda conforme os ramos. Outra coisa que é legal a gente abordar é a questão dos projetos sociais, né, realizados pela União dos Escoteiros do Brasil. Compartilha conosco alguns projetos, vocês falaram da pandemia, mas eu acho que ao longo dos anos aí vocês têm feito muita coisa e é legal a gente passar aí para o nosso telespectador. A gente tem diversas parcerias, a gente realizou, é uma tradição fazer a campanha da catarata, onde a gente realiza os exames com as pessoas para conseguir realizar a cirurgia. Os próprios jovens desenvolvem os seus projetos sociais a nível local, a nível regional e a nível nacional. Então, dentro do programa educativo, a gente trabalha em servir e ajudar o próximo. Então, dentro de cada ramo tem um foco. Então, por exemplo, o dela é o do servir, mas dentro do servir tem aqueles 5... Tem cinco focos que eu posso trabalhar no meu projeto, que é de serviços, trabalho, natureza, viagem e... Natureza, serviço, viagem, trabalho... Daqui a pouco eu lembro o quinto. Com certeza. E vocês fazem parcerias nos projetos sociais? Como é que funciona? O bom do movimento escoteiro é que a gente sempre está em toda parte, né? Então, por exemplo, saí do movimento escoteiro, fui trabalhar numa ONG, que é a Teto. Hoje estou como embaixadora da WWF. A gente acaba desenvolvendo trabalhos em conjuntos. Legal. A gente tem outras pequenas parcerias também com escolas de línguas, algumas faculdades particulares, que a gente chama de programa de parcerias. São pequenos descontos, tem descontos em algumas redes de farmácia também. Então, a UEB ela consegue mobilizar realmente essas parcerias e benefícios que a gente pode ter, tanto para nós usufruirmos, quanto para o restante da nossa família, ou também para os nossos amigos, por consequência, se eles estiverem precisando de alguma coisa, dependendo de qual serviço que for. Por exemplo, usufruir do serviço da farmácia. Olha, interessante isso. E como o respeito pela natureza, né, e a solidariedade são promovidos e praticados por vocês hoje, né? Tem muita discussão meio ambiente, preservação, e vocês têm isso como princípio, né? Como é que hoje vocês difundem isso, né? Eu acho que cada vez mais também a difusão da informação ela é maior. Como é que vocês trabalham nessa parte de preservação da natureza? Como eu falei, o escoteiro sempre deixa o mundo um pouquinho melhor e a gente sempre deixa os lugares por quais a gente passou melhor do que nós encontramos antes. Então, mesmo que a gente esteja fazendo um acampamento nacional para mais de 5.000 pessoas, a gente aplica técnicas de baixo impacto? Sustentabilidade. De sustentabilidade. Então, a barraca vai ficar por muitos dias em cima dessa grama, ela vai ficar afetada, meio amarelada, porque ela não tomou sol o suficiente.
mas depois a gente limpa, a gente reconstrói. Se a gente fez um buraco, a gente vai tapar o buraco, a gente vai arrumar ele. Ah, porque vai produzir grandes quantidades de lixo. Esse lixo não vai ficar lá. Ele vai ser devidamente descartado. Quais são os melhores produtos que a gente pode utilizar? Melhor produto de detergente, de shampoo, que produzem menos espuma, ou eles são melhor limpos depois no saneamento. Então, são várias técnicas que a gente utiliza para realmente... E também os acampamentos são desses momentos da gente realmente, não, rolar na grama, da gente ver esses bichos que a gente não vê no espaço urbano. Os bichos, animais, perdão. Ter realmente essa integração mesmo, como que é ficar num ambiente que é mais natureza do que homem, ou um ambiente 100% natureza e zero homem. Importante essa consideração, mas outra que é muito importante, você me explicou as faixas etárias do escoteiro, mas é importante a gente explicar cada faixa etária, cada nível, o que vocês evoluem, qual que é o aprendizado que vocês têm lá, desde lá de baixo até chegar numa adulta que é monitora. Em cada nível, qual o aprendizado que você ganha e aí você pode carregar por toda a sua vida, começando lá dos pequenos, com 6 anos e meio? Tem certos temas que são mais adequados, não é que é proibido, mas eles são mais adequados conforme você vai crescendo. Então, geralmente com os lobinhos, dos 6 aos 10, eles trabalham muito em cima da jungle, do Mowgli, o menino lobo. Porque ele é um ser humano, mas que ele vive com animais no meio da selva e da savana. Acho que é uma selva. Então, dentro do conto do Mowgli, a gente tem muitos personagens. E cada personagem tem uma simbologia, ele tem uma interação diferente com o próprio Mowgli. Então, é realmente a vida na jungle, como é ser um lobinho, que é um menino lobo, como é realmente ser um lobinho. Então, para os lobinhos, você é chefe de lobinho, né, Ju? Ele acaba desenvolvendo autonomia, responsabilidade, então ele aprende dentro do movimento escoteiro, ele leva para casa dele, então ele já acaba fazendo as atividades de lição de casa, acaba aprendendo a arrumar a cama, então acaba criando autonomia já desde novinho. E quando vai para o ramo escoteiro, a gente já é de 11 a 14 anos. É uma parte mais técnica, então é uma parte de saber lidar com gestão de tempo, quando a gente precisa que o jovem ele vai fazer, eles que fazem as próprias comidas, eles que fazem o próprio acampamento, então já acaba elevando a responsabilidade. Aí dentro do ramo escoteiro, do ramo sênior? É tudo muito progressivo, então os lobinhos é geralmente a chefia que toma conta de 80% de tudo que está acontecendo. São eles, a chefia que cozinha, a chefia que monta a barraca, a chefia manda para os pais como é que monta a mochila e o que é adequado. Mas aí é eles mesmos que precisam montar a mochila, porque ele que precisa ter aquela questão de eu estou fazendo algo por mim, então eu vou arrumar minha mochila, porque eu vou precisar usar no meu acampamento. Então eu sei onde está cada coisinha, né? No escoteiro as coisas começam realmente, é sempre progressivo para que te leve na vida adulta e você tenha uma autonomia plena. Escoteiro, as coisas estão ficando mais complicadas. Você faz a sua própria comida, você monta a sua barraca. Tem um chefe supervisionando, lógico. Mas ele vai estar ali, olha, vamos lá, você pode montar isso aqui melhor, aqui tá meio torto, não tá muito bem presa no chão. O sênior, o lema é supere seus desafios. Então ali realmente a gente geralmente faz alguns acampamentos mais complexos. Então, olha, a gente tá indo para um lugar que não tem banheiro. Como vocês vão se virar com isso? Olha, agora a gente não vai levar a comida e vocês cozinham. Vocês vão aprender a como dividir, a como comprar a comida, fazer mercado para 7, 10 pessoas, gestionar o seu tempo, você faz a sua atividade às vezes, e o pioneiro é 100%. A gente nem chama mais de mestre quando tá na minha idade de chefe, a gente chama de mestre, porque ele é uma pessoa a qual você vai recorrer a pedir conselhos. Fez 18 anos. Fez 18 anos, eu estou Rema sua própria canoa. Reme sua própria canoa. Eu estou aqui apenas para verificar se vocês vão entrar vivos e sair vivos todos os sábados. Mas de resto, aí é tudo com a gente. Porque foi o que eu falei. A gente ainda é meio jovem, porque acabou de sair da escola, tá na faculdade, uhul! Mas a gente já tem 18 anos, então tem que abrir conta no banco, tem que tirar título de eleitor. Então o mestre tá lá realmente mais como um adjunto do que como supervisor. E depois chefia, aí realmente é contigo. Importante, outra questão, e aí a gente sabe que a tecnologia evolui, cada vez a gente tem mais comunicação,
Gostaria de saber como é que vocês se adaptaram, né, nessa evolução tecnológica. A gente sabe que as mudanças acontecem, e aí eu quero saber, nesse sentido, quais as transformações, né, que o escotismo vem sofrendo através da tecnologia. Em questões de tecnologia como aparelhos, durante a pandemia foi muito difícil porque, querendo ou não, a gente trabalha em comunidade. Trabalhar em comunidade é estar presente ali com o outro. Mas a distância obrigou a gente a ficar longe, distante. Então, as atividades eram à distância, ocorriam, a gente acabou focando mais nas outras partes das fáceis, com exceto o físico. Mas ainda assim, dava para fazer uma brincadeira de, não, eu quero que vocês me tragam um objeto amarelo. E daí larga a câmera lá do telefone e sai correndo e volta. Enfim, a gente realmente tenta aplicar essas tecnologias, como a internet, o telefone, como auxiliares. Mas elas não são a base. A base realmente é com a natureza, com a presença física. E já com outras mudanças com relação à sociedade, a gente, como é o próprio nome, é um movimento. Então, a gente nunca está estagnado. Se novas coisas aparecem na sociedade, ou elas são problemas ou elas são soluções. Então, a gente lida com elas da melhor maneira. Com relação, por exemplo, ao racismo, ao preconceito, à homofobia, a gente foi trabalhando ao longo dos anos com a inserção da mulher, porque antigamente o movimento escoteiro não permitia. Era a sociedade antigamente. Hoje em dia, seja você quem for, você pode entrar e participar, porque a gente está sempre alerta para ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião. Independente de quem você é um senhor, você é uma criança, você é negro, branco, tanto faz. É importante ajuda. Também, e a função do adulto, né? Aí eu lhe pergunto, tem uma idade máxima para entrar? Ou de repente, às vezes um adulto quer entrar, ele pode entrar? E aí como é que funciona a função do adulto? O movimento escoteiro é um movimento de jovens, feito por jovens, e tem o auxílio do adulto, mas o protagonismo é sempre do jovem. Então, a gente está sempre lá para auxiliar. Você pode entrar a partir dos 21 anos, que é quando você vira adulto voluntário, e você pode entrar a partir dos 21 você entra qualquer depois de idade. Você pode ter 70 anos, você pode ser um chefe hoje, você pode ser um adulto voluntário, você pode desenvolver para o jovem tudo aquilo que você aprendeu na sua vida, mas sempre o protagonismo sempre vai ser do jovem. Importante, né, o protagonismo do jovem. Mas e aí, o adulto, ele serve como monitor, como uma pessoa que é responsável pela atitude dos mais jovens? Como é que funciona isso? A gente está auxiliando ele, a gente também passa por processos de formação. Esse organel aqui é o anel neon de formação de nível intermediário. Então, a gente está auxiliando. A gente trabalha a partir dos 10 anos, a gente trabalha com um sistema de patrulhas. Então, o chefe acaba ensinando o monitor vai lá e ensina os outros jovens. Então, a gente sempre está ali por perto, mas sempre ajudando e ensinando. As patrulhas têm vários encargos que eles, às vezes, são só para sede, ou só para acampamento, ou para os dois. Monitor é o cargo para todo momento. Você vai ser a figura central para os seus amigos, o intermédio de comunicação entre o restante da patrulha e a chefia em si, que foi o que a Ju falou. A chefia vai passar para o monitor passa para o restante. É um sistema de uma empresa, né? Dentro da empresa você acaba delegando funções e o setor vai realizando as atividades por um bem comum, né? Não, e fora da empresa também, querendo ou não, cada um cumpre a sua função, seja no seu emprego ou nos seus hobbies à parte, sempre tem uma hierarquia ou divisão de funções. Então, você é o monitor, você é o aguadeiro, você é o assistente de cozinheiro, assistente de cozinha, você pode ser o submonitor, que daí é o substituto, quando o monitor não vem, você vai assumir a posição dele. Então, você tem que estar tão integrado quanto o próprio monitor para conseguir usufruir e cumprir com a plenidade do encargo. São responsabilidades diferentes, mas que ainda assim, se o monitor faltar, meu Deus do céu, quem cozinha? O auxiliar. Meu Deus, faltaram os dois. Temos um problema. Porque o ideal é sempre que todo mundo esteja, mas que ainda assim, se alguém faltar, você também tem que ter alguma noção, porque ninguém vai passar fome. Então, alguém tem que cobrir. Não é só porque aquela pessoa está naquela função, você tem que saber só a sua função. Porque se a pessoa faltar, o que a gente faz?
você se vira. E essa função se divide em quanto tempo? Como é que funciona? Tempo que você quiser. Geralmente as pessoas deixam um ano, que eu, por exemplo, fui monitora por quase todos os anos, na verdade, da minha vida, mas foi por escolha mesmo. A autonomia é nossa também. Nenhum cargo nunca é delegado pela chefia. É sempre dentre nós. A gente tem pequenas reuniões, que é conselho de patrulha ou assembleia de tropa, que daí a tropa é a reunião das patrulhas. Mas é sempre entre nós. A chefia fica lá olhando, intervém quando preciso, fala, olha, a gente não é muito bem assim, ou tá faltando isso, para verificar também votações, mas é tudo por voto nosso, feito por nós e para nós. Agora a gente está caminhando já para a fase final do nosso programa, mas eu acho importante vocês deixarem para o nosso telespectador, né? Quais os benefícios e mudanças na sua vida e quais os ensinamentos de vida que o escotismo trouxe para cada um de vocês. Eu vou começar primeiro com você. Sou mais nova. Como eu falei, eu era criança bem bagunceira, não gostava muito de seguir regra. Ainda sou uma pessoa bem questionadora, mas eu aprendi a direcionar os meus questionamentos e os meus trabalhos, os meus serviços. Eu aprendi também, como eu falei, eu sou uma pessoa ainda muito mandona, mas eu aprendi a direcionar a minha liderança, a melhorar ela, melhorar minha linguagem, ser uma pessoa mais gentil, porque eu percebi que, né, não é assim que a vida funciona. E que gentileza não cobra nada, né? Você faz um esforcinho a mais. E torna o dia de alguém melhor. Aprendi a perceber e reparar em pequenas coisas, né? Nessas pequenas boas atitudes que a gente faz no dia a dia. Então, reparar na atitude de alguém, um lixo, um papelzinho de canudinho que tá no chão. Que são pequenos esforços que você vai levando ao longo da vida. Eu ainda não sou um ser humano perfeito, lógico, tô bem longe disso. Mas, definitivamente, eu sou melhor do que da criancinha que eu era quando mais nova. E você, já com a sua experiência de 15 anos no escotismo? O escotismo foi uma chave, foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu sou o que eu sou graças ao movimento escoteiro. Segui a minha carreira, a minha profissão, minha faculdade, graças ao movimento escoteiro também. Então, ele me ajudou a ser uma pessoa melhor dentro da minha casa, dentro da relação de trabalho e ser uma pessoa que faça impacto na sociedade. Então, foi algo que foi transformador, assim, sou muito grata pelo movimento escoteiro. Hoje são 15 anos, mas eu acredito que eu continue o tempo que precisar. E é isso, o escotismo para mim... É muito transformador. Isso. Não tem... Legal, então acho importante para a gente encerrar, vocês deixarem uma mensagem para o nosso espectador, como é que faz, né, o pai que está nos assistindo, que quer colocar o filho, ou mesmo a criança que já nos assiste, fala, eu quero isso, como é que faz para procurar? Venha ser escoteiro. Dá medo? Dá medo para você mesmo, para você que é responsável, pai, mãe, tio, avó. Você tem um receio, mas é normal, mas é uma frase que eu sempre ouvi da minha bisa querida, era que filho a gente cria pro mundo. E então, tem certas coisas que a gente não vê tudo na escola, por exemplo, mas o escotismo definitivamente mostra pra gente. E nós somos o maior movimento de juventude do mundo, então tem grupo escoteiro espalhado por todos os lugares, tenho certeza que tem algum grupo escoteiro perto de vocês, então coloque seu filho, venha ser adulto voluntário com a gente também, que é muito transformador. Tem no site aqui da nossa região de São Paulo, tem uma parte que você pode digitar o seu CEP, o seu endereço, e daí ele te indica qual é o grupo escoteiro mais próximo de você, para você poder frequentar. Agradeço a participação de vocês. 23 de abril é o Dia do Escoteiro, uma lei que foi aprovada aqui no Parlamento Paulista e hoje você ficou sabendo sobre o que é ser escoteiro e muitos detalhes sobre isso. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau!